Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos. Aqui, irmão Alexandre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para gravarmos o dia de número 331, nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026. No Antigo Testamento, nós iremos continuar lendo o livro de Ezequiel, capítulos 3 e 4, e depois, no Novo Testamento, continuar o Evangelho segundo João, capítulo 19, do versículo 17 ao 42. Eu faço a leitura de modo alternado, começando no Antigo e depois eu vou para o Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos bíblicos e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Em breve estaremos começando com oração. Pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui diante da Tua poderosa palavra. Venha abençoar, Pai, nesta manhã de quarta-feira, esta leitura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Que a Tua palavra entre pelo nosso ouvido, caia no coração e que possamos praticá-la sempre que possível, meu Senhor. Tenha misericórdia de nós, dos nossos erros, nossas falhas, perdoa os nossos pecados, dá um dia de livramento, meu Senhor, e abençoa grandemente esta leitura, repreendendo toda interrupção, seja humana, seja espiritual. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já são 331 dias de leitura da Tua palavra e em breve estaremos terminando a leitura completa de Gênesis e Apocalipse em 365 dias, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por todos aqueles que estão apoiando o canal e orando por este projeto. Muito, Senhor, só tenho a te agradecer. Abençoa mais uma vez esta leitura, meu Pai, eu te peço, na minha vida e na vida de cada um que acompanha, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, meus amigos, Ezequiel, capítulo 3, não tem subtítulo, diz assim o versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro, até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu,
não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: Assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Glória a Deus. Capítulo 3 de Ezequiel, leitura concluída. Vamos agora para o capítulo 4, subtítulo: Predição do cerco de Jerusalém. Versículo 1 fala: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhes arietes em redor. E tu toma uma assadeira de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E, quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas. Assim, tu não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e trigo miúdo, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e os cozerás com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: Vê,
Tenho-te dado o esterco de vacas, em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse: Filho do homem, eis que eu torno estável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento concluída. Ezequiel capítulos 3 e 4. Partiremos agora para o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Vamos terminar a leitura do capítulo 19. Ontem nós lemos até o versículo 16. Está aqui, ó, João 19. Lemos aqui até o versículo 16. Vamos ler do 17 ao 42, terminando o capítulo 19. Tem como subtítulo a crucificação. Versículo 17 diz: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, mas ele disse. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois os soldados crucificados a Jesus tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: Verão aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus.
E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as suas especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e, no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Leitura de hoje concluída, vamos agradecer ao Pai Eterno. Pai Eterno, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de ter lido a tua poderosa e maravilhosa palavra, que edifica, palavra que transforma, que constrói, palavra que nos faz, Senhor, ficar alertas contra este mundo tão pecaminoso e, principalmente, nos traz um comportamento cristão adequado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu já fez no dia de hoje. Continua abençoando a nossa vida, a vida dos nossos familiares, abençoa mais tarde os trabalhos da congregação, os cultos que houverem, que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Te oro, meu Pai eterno, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, leitura concluída. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Lembrando que ele está disponível para impressão. Dia 331, Antigo Testamento, Ezequiel 3 e 4, e Novo Testamento, João, capítulo 19, do versículo 17 ao 42. Tudo bem? Hoje, 29 de abril de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando a continuação desse projeto. Até mais.